Olá, começamos agora mais uma aula de resolução de questões. Como forma de preparação para o concurso da Câmara Municipal de Osasco, aqui no estado de São Paulo, para o cargo de oficial de serviços administrativos. E nessa aula a gente vai resolver questões da disciplina de língua portuguesa, aplicadas pela Banca Avança SP. A Banca Avança SP é a mesma banca que vai aplicar esse concurso da Câmara de Osasco e aplicou essa primeira questão que a gente vai resolver é uma questão aplicada para a Câmara de Itapecerica, agora em 2024, uma questão muito recente para o cargo de oficial administrativo aqui na cidade de Itapecerica, no estado de São Paulo. E aqui o enunciado da questão diz que analise as sentenças a seguir e assinale a alternativa em que se verifica a ocorrência de um vocativo. Então a gente vai procurar um vocativo nas alternativas. Letra A. Ana, que já não aguentava o calor, desmaiou em meio ao espetáculo. Letra B. A garota, filha mais velha do romancista, também passou a escrever nas horas vagas. Letra C. Já te disse, meu amigo, que a vida não pausa para que possamos resolver as coisas. Letra D. Foi ensinada desde pequena a ser fiel aos deuses. E a letra E, por fim, nessa época do ano, as folhas amanhecem sempre umedecidas pelo orvalho. Para que a gente possa resolver essa questão, a gente precisa primeiro saber o que é um vocativo. O vocativo é uma palavra ou expressão usada para chamar, invocar ou interpelar alguém, sempre isolada por vírgulas na frase. Então, o vocativo ele funciona como um chamamento. E aqui eu trouxe alguns exemplos. Você pode me ajudar, João? João, nesse caso, está atuando aqui como vocativo porque ele está sendo chamado. Você pode me ajudar, ó João? Então, está havendo um chamamento a João. E aí é isolado por vírgulas e então se configura como vocativo. Da mesma maneira aqui, ó, preciso de sua ajuda, ó Maria, com esse relatório. Então o ó está implícito, né? É só para exemplificar melhor. Preciso de sua ajuda, Maria. Aí a Maria fica isolada por vírgulas, entre vírgulas, mostrando que se trata de um vocativo, de um chamamento, tá? Então, aqui a gente vai procurar dentre as alternativas. Para a gente verificar, pessoal, a gente vai até a nossa apostila de questões comentadas e gabaritadas. Eu possuo uma apostila de questões comentadas e gabaritadas. E na nossa apostila, só com questões da Banca Avança SP, aí para os cargos administrativos, é a questão número 8. E aqui a gente tem a resolução. A letra A, ela está incorreta, porque Ana, ela está, apesar de estar entre vírgulas, Ana é o sujeito da oração e não o vocativo. E não está havendo aqui um chamamento a Ana. Né? Embora Ana esteja entre vírgulas, ela é o sujeito da oração e não atua como vocativo. Não há um chamamento ou interpelação direta na frase, portanto, Ana não funciona como vocativo. A gente vai eliminar a letra A para que a gente possa continuar na nossa resolução. A letra B. A garota, filha mais velha do romancista, também passou a escrever nas horas vagas. Se a gente for na nossa apostila, a gente vai ver que também está incorreta. A garota ela é o sujeito da oração. Né? A garota funciona como sujeito da oração e não como vocativo, pois a frase apenas descreve uma característica dela, sem qualquer forma de chamamento ou apelo ao interlocutor. Então, a gente volta e elimina também, porque aqui o a garota ele é o sujeito e não se trata de um chamamento de um vocativo. Letra C. Já te disse, meu amigo, que a vida não pausa para que possamos resolver as coisas. Meu amigo está entre vírgulas. Já te disse, ó meu amigo. Então, aqui claramente há um chamamento. Né? A expressão meu amigo atua como vocativo, pois serve para interpelar diretamente o interlocutor, funcionando como chamamento. O termo está entre vírgulas, indicando que não integra o sujeito ao predicado, mas cumpre a função de interpelar o ouvinte. E, portanto, a alternativa correta é a letra C de casa, onde claramente há um chamamento aqui no meu amigo, ó meu amigo, e, portanto, a alternativa correta é a letra C. A letra D, pessoal, está errada também, diz que foi ensinada desde pequena a ser fiel aos deuses, não tem nenhum chamamento aqui, não há vocativo na frase, a expressão aos deuses atua como um complemento e não representa um chamamento ou interpelação. A gente elimina também a letra D. E a letra E, por fim,
Nesta frase, né, nessa época do ano, as folhas amanhecem sempre umedecidas pelo orvalho. Nessa frase não há vocativo, pois o enunciado descreve uma característica do ambiente, sem qualquer termo que funcione como chamamento ou interpelação, e, portanto, a alternativa correta é mesmo a letra C de casa, onde apresenta um vocativo, um chamamento. Então, questão número 1, alternativa correta, a letra C de casa. E aí, pessoal, essa apostila que eu usei para resolver essa questão, essa apostila comentada e gabaritada, é uma apostila de questões que eu tenho para esse concurso. Ela tem 160 questões da banca Avança SP. Ela vai abordar aí questões de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, noções de informática e também a parte de conhecimentos específicos que foi pedida lá no edital da banca Avança SP para esse concurso da Câmara de Osasco. Cada questão é selecionada, né, e todas as questões dessa apostila foram aplicadas agora em 2024 pela banca Avança SP, ou seja, é um material recente, muito bem explicado, muito bem elaborado, cuidadosamente selecionadas as questões conforme aquilo que pede no edital e, além disso, você estuda de forma ativa, né? Estudando, resolvendo questões onde você aprende mais realizando o estudo ativo. O link para que você possa obter essa apostila está fixado no primeiro comentário desse vídeo e também na descrição desse vídeo, onde você pode acessar e realizar sua preparação completa para esse concurso. Essa apostila está disponível no formato de PDF, tá? Agora, dado esse recado, a gente vai passar para a questão número 2, que também foi aplicada para a Câmara de Itapecerica da Serra, aqui no estado de São Paulo, para o cargo de oficial administrativo, foi aplicada agora, em 2024. Diz que assinale a alternativa em que todas as palavras indicadas flexionam em gênero. Então, as palavras vão flexionar em gênero. Letra A, pastor, credo, oráculo. Letra B, amplitude, amazona, inimigo. Letra C, cidadão, piloto, fantástico. Letra D, qual, muito, atacante. Letra E, jogador, esquerda, titular. Então, a gente vai até a nossa apostila de questões comentadas e gabaritadas para a gente verificar uma alternativa onde todas as palavras flexionam em gênero. Tá? A flexão de gênero é uma variação que a palavra sofre para indicar o gênero gramatical. Aí pode variar para indicar o gênero masculino ou variar para indicar o gênero feminino. E aqui a gente vai ver a letra A, pastor, credo e oráculo, a gente vai ver que está incorreta por quê? Embora pastor flexione em gênero para pastora, indo para o feminino, e credo, credo e oráculo, eles não flexionam. Credo e oráculo permanecem da mesma forma no gênero. Então, como não flexiona credo e oráculo, a gente elimina a letra A por conta dessas duas palavras que não flexionam o gênero. Letra B, amplitude, amazona e inimigo. Aqui só quem vai flexionar é inimigo, né? Que aí vai flexionar em gênero, fica inimiga indo para o gênero feminino. Mas amplitude e amazona não flexiona em gênero, tendo a mesma forma em ambos os gêneros, tanto no feminino quanto no masculino. Portanto, amplitude e amazona não flexionam e, portanto, a letra B não é a alternativa correta. Aqui na letra C, a gente tem cidadão, que ele vai flexionar, vai ficar cidadã. Piloto vai ficar pilota. E fantástico vai ficar fantástica. Ou seja, as três palavras flexionam. Aqui, ó. Na nossa apostila de questões está bem detalhado. Ó, cidadão vai ir para cidadã. Piloto vai ir para pilota. E fantástico vai ir para fantástica. Ou seja, as três palavras flexionam. A alternativa correta é a letra C. Letra D, qual, muito e atacante. A gente vai ver o seguinte, que embora qual e muito possam flexionar em gênero, né, qual para qualquer e muito para muita, atacante mantém a mesma forma tanto no gênero feminino quanto no gênero masculino e, portanto, a letra D está incorreta. E aqui, jogador, esquerdo e titular. Jogador varia para jogadora, esquerda pode ser esquerdo. Então, essas duas palavras variam, flexionam. Agora, titular não, pessoal. Titular mantém a mesma forma, tanto no gênero feminino quanto no gênero masculino. E aqui, titular não varia de acordo com o gênero e, portanto, a alternativa E está incorreta. Então, a alternativa correta é a letra C de casa novamente, a questão número 2, a alternativa correta é a letra C.
Questão número 3 agora é uma questão aplicada para a Câmara da cidade de Itatiba, que é aqui no estado de São Paulo, para o cargo de assistente administrativo. Diz que analisa as palavras a seguir quanto à tonicidade. A gente vai analisar quanto à tonicidade e assinalar a alternativa em que a palavra dada é oxítona. Então a gente vai procurar uma palavra oxítona. E aí a letra A, hostil, letra B, aeromoça, letra C, espelho, letra D, patente e letra E, esperança. Vamos verificar, mas antes a gente precisa saber, pessoal, o que é uma palavra oxítona. Uma palavra oxítona é uma palavra cuja a última sílaba é a tônica, ou seja, a sílaba mais forte é a última. Aqui eu trouxe dois exemplos aqui. Por exemplo, na palavra café, a sílaba acentuada é a última, é o fé, e portanto é uma palavra oxítona. Na palavra você, a última sílaba é a tônica, porque está acentuada, né? O você. E aí, por a última sílaba ser a tônica, as palavras você e café são oxítonas. Então, qualquer palavra cuja a última sílaba é a tônica é uma palavra oxítona. A gente vai procurar dentre as alternativas aquela que a última sílaba que apresenta uma última sílaba como tônica. Aqui a gente vai começar. Vamos começar de baixo para cima. Aqui na palavra esperança, pessoal, a sílaba tônica é o rã. E aí, a última sílaba é o sa, né? Esperança. Só que o que acontece? A sílaba tônica, na palavra esperança, é a penúltima. Então, ela é uma paroxítona, né? Quando a sílaba tônica é a penúltima, se trata de uma paroxítona. Então, não é oxítona, né? Letra D, patente. A sílaba tônica, pessoal, é o tem. Aqui, ó, patente. E aí, mais uma vez, é uma paroxítona, pois a sílaba tônica é a penúltima e não a última. Então, não é oxítona, é uma paroxítona. A gente elimina também. Na letra C, espelho, a sílaba tônica é o P. Aqui, ó, espelho. A sílaba mais forte é o P. Então, mais uma vez, se trata de uma paroxítona, cuja sílaba tônica é a penúltima. Então, não é uma oxítona também. Em aeromoça, o mo é a sílaba tônica, né? Aeromoça. Então, não é também uma oxítona, se trata de uma paroxítona, porque a sílaba tônica da palavra aeromoça é a penúltima. E aqui restou apenas a palavra hostil, que na separação de sílabas ficaria assim. Hostil. E aí, o til é a sílaba tônica, né? E então, na palavra hostil, a sílaba tônica é a última e, portanto, se trata de uma palavra oxítona e, portanto, é a resposta que a gente está procurando. A gente está procurando uma palavra oxítona, letra A, hostil. Lá na nossa apostila também está tudo resolvido, pessoal. Aqui está tudo muito bem explicado. Está explicado aqui que hostil é uma palavra oxítona, pois a sílaba tônica é a última, o til. E aí eu ainda trago aqui no canto inferior direito que o gabarito é a letra A. Essa questão é a questão número 18 da nossa apostila. Se você já tiver adquirido, você pode acompanhar aí. Então, a alternativa correta para a questão número 3, letra A de amor. Questão número 4 é uma questão também aplicada pela Câmara de Itatiba, agora nesse ano de 2024, pela Banca Avança SP. Diz que analise as sentenças a seguir e assinale aquela em que ocorre o verbo defectivo. Então, a gente vai procurar a alternativa em que ocorre um verbo defectivo. E aí, depois de ler as alternativas, eu explico o que é um verbo defectivo. Letra A. Deste pico se vê toda a praia. Letra B. A prefeitura demoliu os prédios mais antigos da cidade ontem à tarde. Letra C. Os incêndios florestais criminosos multiplicam-se nessa época do ano. Letra D. A exposição de fotos na biblioteca da universidade está belíssima. E letra E. Diz que ele imprimiu todas as suas fotos da viagem à Flórida. E aí, para que a gente possa resolver essa questão, a gente primeiro precisa saber o que é um verbo defectivo. E aqui, um verbo defectivo, pessoal, é aquele verbo que não possui todas as formas conjugadas.
geralmente porque sua pronúncia seria estranha ou incomum em certos tempos, modos ou pessoas. Eu vou trazer alguns exemplos aqui para exemplificar melhor. Aqui, por exemplo, o verbo abolir. Ele é um verbo defectivo. Por que o verbo abolir ele é defectivo? Porque não é conjugado em algumas formas, como na primeira pessoa do singular no presente do indicativo. Por exemplo, não existe eu abolo, por exemplo. Então, não existe essa forma de conjugação, ficaria muito estranho. Mas aí existe tu aboles, ele ou ela abole, nós abolimos, vós abolis, ele ou elas abolem. Então, eles ou elas abolem, né, que é aí o plural. Então, o verbo abolir, ele não tem a primeira pessoa do singular no presente do indicativo. Então, por não ter essa primeira pessoa, ele é considerado um verbo defectivo porque não é conjugado na primeira pessoa do presente do indicativo. Da mesma forma, pessoal, é o verbo colorir. O verbo colorir também é defectivo e não é conjugado em algumas formas, como na primeira pessoa do singular. Não existe eu coloro, por exemplo, ficaria muito estranho. Então, na primeira pessoa do singular não existe conjugação, mas aí na segunda já existe, né? Tu colores, né? Ele colore, nós colorimos, vós coloris, eles ou elas colorem. Então, a primeira pessoa do singular no presente do indicativo não existe conjugação para o verbo colorir. E aí a gente vai, sabendo o que é um verbo defectivo, a gente vai voltar, até as nossas alternativas e verificar. Aqui, na letra A, diz que deste pico se vê toda a praia. Qual que é o verbo aqui? É o verbo ver. Só que o verbo ver, pessoal, ele não é um verbo defectivo, pois ele possui conjugação em todas as suas formas, a flexão, e, portanto, o verbo ver não é um verbo defectivo. A letra B. A prefeitura demoliu os prédios mais antigos da cidade ontem à tarde. Aqui, demoliu é o verbo da frase. Demolir é um verbo defectivo, pessoal, pois não possui todas as flexões verbais. E aqui eu vou trazer para vocês o verbo demolir. Ele não possui a primeira pessoa do presente do indicativo. Não existe eu demolo. Não é conjugada essa primeira forma aqui, nessa primeira pessoa do presente do indicativo. Existe tu demoles, existe ele demole, ele ou ela demole, nós demolimos, vós demolis, ele ou elas demolem. Mas não existe eu demolo, por exemplo. Então, ficaria muito estranho e, portanto, o verbo demolir é um verbo defectivo, pois ele é defectivo, pois não possui todas as flexões verbais. E, portanto, a alternativa correta é a letra B. A gente já encontrou aqui qual que é o verbo defectivo. Vamos ver aqui as demais. Os incêndios florestais criminosos multiplicam-se nessa época do ano. Multiplicar multiplicam-se, né, nessa época do ano. Multiplicar não é um verbo defectivo, pois ele possui a conjugação em todas as suas formas. Aqui, pessoal, a gente está na questão número 19, que é essa mesma questão, e aqui a gente tem a explicação também, né, aqui na apostila. Diz que o verbo multiplicar possui conjugação completa e, portanto, não é defectivo. Aí a gente volta, elimina a letra C. A letra D diz que a exposição de fotos na biblioteca da universidade está belíssima. E aqui a gente tem o verbo estar, né? Só que na apostila eu explico que o verbo estar é conjugado regularmente em todas as suas formas e, portanto, também não é defectivo. A gente elimina também a letra D. E, por fim, a letra E diz que ele imprimiu todas as suas fotos da viagem à Flórida. Imprimir é o verbo. E aqui a gente vai ver que o verbo imprimir não é defectivo no contexto apresentado, pois possui todas as flexões necessárias e, portanto, a alternativa que apresenta um verbo defectivo é mesmo a letra B. A prefeitura demoliu o verbo, os prédios mais antigos da cidade ontem à tarde, gabarito alternativa B. Então, questão número 4, gabarito alternativa B. Agora a gente vai passar para a última questão dessa aula, resolvendo questões aplicadas pela Banca Avança SP. Agora a gente vai resolver uma questão aplicada agora no ano de 2024 para a Câmara de Vinhedo, para o cargo de agente administrativo. Aqui diz que analise os pares de palavras a seguir e assinale a alternativa em que se verificam
termos parônimos. Então a gente vai procurar aqui termos parônimos e já eu explico o que é, o que são termos parônimos. Letra A, deferir e diferir. Letra B, martírio e suplício. Letra C, crédulo e ímpio. Letra D, automóvel e carro. E letra E, cordado e animal. Então, para que a gente possa resolver essa questão, a gente vai ver o que significa termos parônimos. E aqui a gente tem a definição que parônimos são palavras que possuem grafia e pronúncia semelhantes, mas têm significados diferentes. Essas palavras podem facilmente ser confundidas devido à sua semelhança, na forma, mas ao serem analisadas de perto, percebe-se que têm sentidos distintos. Então, parônimos são palavras que têm grafia e pronúncia semelhantes, mas significados diferentes. E aqui eu trouxe alguns exemplos de parônimos, pessoal. Deixa eu só deixar destacado aqui o parônimo. Aqui, por exemplo, comprimento e cumprimento. Comprimento, com O, é extensão de algo, E o cumprimento, com U, é a saudação, o ato de cumprimentar. Então, as palavras são parecidas na grafia, tanto na grafia quanto na pronúncia, porém o significado é totalmente diferente. As palavras eminente e iminente, eminente com E quer dizer algo importante, elevado, e iminente com I quer dizer algo que está prestes a acontecer. Então, são palavras que são parecidas na grafia e na pronúncia, porém têm significados totalmente diferentes. Aí, pessoal, sabendo a definição de parônimos, fica muito fácil resolver, porque aqui a questão cobrou o significado de parônimo, porque trouxe alternativas absurdas que a gente já poderia eliminar só sabendo o significado de parônimos, a definição de termos parônimos. Aqui, por exemplo, vamos começar de baixo para cima, cordado e animal não tem semelhança nenhuma na fonética nem na grafia, Aqui a gente vê na nossa apostila a questão número 28. E aqui a gente vê que letra E está incorreta, porque cordado é um termo biológico, que se refere a um filo de animais, mas não é um parônimo de animal, pois as palavras não apresentam semelhança fonética nem gráfica. A gente elimina a letra E, não tem semelhança nem fonética nem gráfica. Letra D, automóvel e carro, a mesma coisa, não tem semelhança fonética nem gráfica. Crédulo e ímpio, também a mesma coisa, não tem nenhuma semelhança. Martírio e suplício, também não. E, por fim, a gente tem a letra A, deferir e diferir. Você pode ver que é muito parecida as palavras, são parecidas na grafia e na pronúncia, e, portanto, são termos parônimos. São parecidas na grafia e na pronúncia, porém a gente vai ver que têm definições diferentes. Deferir e diferir são palavras parônimas, pois têm significados distintos. Deferir significa conceder, enquanto diferir significa divergir, e pronúncias semelhantes. Então, a letra A é a alternativa correta para a definição de termos parônimos, questão número 5, gabarito letra A de amor. Então, a gente termina por aqui essa aula de hoje, pessoal. Eu trouxe aqui várias definições para vocês, foi uma aula bem elaborada, somente com questões agora, recentes, que foram recentemente aplicadas pela Banca Avança SP nesse ano de 2024, questões aplicadas para cargos de área administrativa de nível médio em câmaras municipais. Então, uma preparação muito específica que eu trouxe aqui para vocês, uma preparação mais completa com tudo que a gente viu aqui e muito mais. Está na apostila de questões comentadas e gabaritadas, onde você pode usar para realizar a sua preparação para este concurso e obter uma boa colocação aí no concurso da Câmara de Osasco. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se inscreva no canal para receber mais aulas que eu farei para este concurso e até uma próxima aula.